Oi, meu nome é Camila e hoje é dia de mais um vídeo pra vocês. Bom, pessoal, o ano tá acabando e hoje eu vim trazer pra vocês uma retrospectiva de todas as leituras que eu fiz ao longo do ano. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês duas coisas muito importantes. A primeira é: quantidade não quer dizer qualidade. Eu, por exemplo, li 21 livros nesse ano. Pode parecer pouco para algumas pessoas, pode parecer muito para outras pessoas, e eu já fico muito feliz de, ter conseguido ler praticamente quase 2 livros por mês. Isso pra mim já é uma grande vitória, porque não foi um ano fácil. Eu tive bloqueio de leitura em vários momentos durante o ano e em outros eu simplesmente não tinha vontade de ler nada. Então eu não sou patrocinada, não tenho parceria, espero que ainda. Então eu leio por diversão e entretenimento. E eu acho que é sobre isso. Você tem que ler para se divertir, para se distrair e não por uma obrigação, por atingir uma meta, por tentar ultrapassar e ganhar uma competição inexistente, sabe? Eu acho que você tem que ficar tranquilo quanto a isso, porque você tem que ler o que te faz bem e quando você está bem. E a segunda coisa importante que eu tenho pra falar é pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal se forem novo e também irem lá nas minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram que falo só sobre livros e também recentemente eu fiz um perfil no TikTok com o mesmo user do Instagram para também colocar vídeos sobre livros. Então eu vou deixar o link dessas redes sociais aqui na descrição. Vai lá e me segue, por favorzinho. E bora pro vídeo agora. Então eu tô com uma colinha aqui dos livros, porque eu tenho o costume de ficar anotando todos os livros que eu vou lendo durante o ano, então tá na ordem certinha. Seguindo a ordem, e vou dar uma avaliação por estrelinhas e comentar um pouquinho brevemente o que eu achei da história, porque não dá pra fazer uma resenha muito longa, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O primeiro livro que eu li em 2021 foi Fazendo Meu Filme Lado B, da Paula Pimenta. E esse livro aqui nada mais é que a versão do protagonista masculino, o Léo, do primeiro livro da série de livros Fazendo Meu Filme. A gente tem um primeiro livro que é Fazendo Meu Filme, a estreia de Fanny. O livro é narrado todo pela protagonista feminina, né, a Fanny. Então esse aqui, em comemoração, né, ao aniversário da história, a Paula lançou esse livro com a visão e a narração do protagonista masculino, né, o Léo, relacionada aos fatos do primeiro livro de Fazendo Meu Filme. Então a gente vai ver tudo o que aconteceu lá no primeiro livro, só que sobre a visão dele. É muito legal, eu adorei. E eu sou suspeita pra falar porque eu amo os livros da Paula Pimenta. E Fazendo Meu Filme eu tenho um carinho muito grande. E por isso, e também por a história ser muito boa, eu dou 5 estrelas. O segundo livro foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill, não sei como se pronuncia. Nessa edição linda da Dark Side, nossa, é maravilhoso. Ela brilha, é capa dura, essas cores, é toda linda. Também as cores do corte da página, é perfeito. E essa história é uma releitura, né? Uma história baseada na história da Pequena Sereia, mas não aquela da Disney, bonitinha, mas sim na história original, que é mais sombria, que é um pouco mais pesada e não é infantil. Então é muito interessante esse livro porque a gente tem várias situações aqui, né, da sereia, a família dela, que a gente pode trazer para nossa vida real, porque a gente vê muitas questões levantadas sobre machismo, sobre como a mulher é vista tanto na sociedade e aqui nesse caso no meio das sereias, ali no fundo do mar. E a gente pode trazer isso pra vida real. E a história também é muito envolvente. Como eu falei, não é uma história baseada no conto da Disney, então ela é sim um pouco mais pesada, um pouco mais sombria e me fez ter raiva em alguns momentos, mas por causa disso e por ser um livro muito bom, a narrativa muito boa, a autora escreve muito bem, eu dei 5 estrelas também. O terceiro e o quarto livro, eu vou falar juntinho porque é uma duologia. O primeiro é Depois que Você Me Deixou e o segundo é Quando Escolhi Você, da Samantha Young. Então, os dois livros vão contar a história da Charlie e do Jake. E no primeiro livro a gente vê que eles já namoraram ali, passou um tempo, mas eles estão separados. E a gente vai ver ao passar dos capítulos que alguma coisa aconteceu para eles estarem
separados. Eles namoraram por muito tempo. Aconteceu ali alguma coisa muito grave, que a gente não sabe o que é. Foi o motivo deles terem se separado. Então a história vai se passar enquanto a Charlie e o Jake estão na faculdade. A Charlie tá estudando numa faculdade diferente, só que quando ela vai numa festa ali de algum colega, ela vê que o Jake também vai estudar lá. Ela encontra com ele depois de muito tempo, depois de terem terminado. Então, ao longo do livro, do primeiro livro, a gente vai ver capítulo por capítulo, eles se reencontrando, eles discutindo, eles tendo um conflito entre eles, mas a gente não sabe o que causou o término deles até mais pro final do livro, que a gente vai descobrir o que foi que aconteceu. E no segundo livro, a gente vai ver eles tentando ali se reconciliar, voltarem, enfim. Eu confesso que eu preferi o primeiro livro do que o segundo, eu achei mais envolvente por causa dessa questão de não saber o que foi que aconteceu pra eles terminarem, né? Então isso meio que me prendeu na história. Mas a história em si eu achei meio fraca, eu acho que faltou mais desenvolvimento, porque ficou muito ali no conflito dos dois por já terem namorado, e eu acho que ficou uma coisa muito repetitiva. Então, por isso, para os dois, eu dei 3 estrelas. O próximo livro, eu já falei aqui em outro vídeo, o de dicas de presente de amigo secreto no Natal. Eu vou deixar aqui os cards. O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. E esse livro foi adaptado para o cinema e vai contar a história da Star. Ela é uma menina negra que tem a família, todos, os pais, a mãe e os irmãos são negros também. E ela vive numa comunidade, só que a família dela tem uma condição melhor do que as pessoas que vivem lá. Ela vai numa festa, no bairro onde ela mora, e reencontra um amigo. Ela vai embora com esse amigo da festa. Mas acontece que, após uma abordagem policial, esse amigo acaba sendo assassinado por um policial e ela é a única testemunha. Ela é a única pessoa que pode falar que o amigo não mostrou nenhuma arma pro policial, não teve nenhum tipo de atitude que justificasse a morte dele. Então, é um livro muito importante, é um livro jovem, vai trazer mensagens sobre racismo que é importante para qualquer pessoa de qualquer idade. Por isso, eu dei 5 estrelas. Bom, os próximos 4 livros, que é o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono lidos em 2021, fazem parte da série de livros, né? Os Bridgertons, da Julia Quinn. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu quero fazer um vídeo só sobre os Bridgertons, mas eu vou dar uma breve introdução aqui. Pra quem nunca viu a série da Netflix e também nunca leu nenhum livro, a série de livros Os Bridgertons, da Julia Quinn, são formados por 9 livros, e cada um vai contar a história de um irmão da família. Então, ao todo, são 8 irmãos, e o nono livro e último, a gente vai ver contos, né, de cada irmão, depois de um tempo, a história de cada um, né, dos livros solitários, né, de cada um. Então, a Netflix, ela comprou os direitos, né, ela fez uma adaptação da série. Ela lançou aí no final de 2020, né, em dezembro de 2020, a primeira temporada, baseada no primeiro livro da série, que é O Duque e Eu. Que a gente vai ver a história da irmã Daphne, que é a irmã mais velha dos Bridgertons, né, da parte das irmãs mulheres. E a gente vai ver a história, todo o romance, o desenrolar deles. Eu não vou me estender, como eu já falei, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. E classificando, né, cada livro. Nesse ano, eu li 5 livros dessa série. Então, assim que eu terminar, eu quero postar esse vídeo, porque alguns eu amei de paixão, outros eu não gostei nem um pouco. Mas a série, por exemplo, esse primeiro livro eu não gostei mesmo, e eu achei a adaptação da Netflix muito melhor do que o livro. Uma coisa que é meio rara da gente ver, mas acontece. A série é muito legal, se vocês quiserem assistir eu recomendo super. E os livros também é muito legal, porque a história da família Bridgerton é muito cativante. Então, na ordem, eu li O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava, Um Perfeito Cavaleiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, e o quinto e último que eu li esse ano, eu vou falar, como eu tô falando na ordem que eu li ele mais pro final do ano, então já já eu falo dele. O 10º livro da lista é Imperfeitos, da Lauren Lane, e ele é o segundo livro de uma série da Lauren Lane, que chama Recomeços. O primeiro livro é Em Pedaços, e o segundo é Imperfeitos, e tem um prequel, não sei como fala, que chama Como Num Filme, que é uma história que vai ali dar uma introdução, né, pra série. E esse livro vai contar a história do Michael e da Chloe.
O Michael é um garoto rico, mas que vai para uma cidade tentar conhecer o pai dele, e ele se passa por um garoto que não é rico. Ele começa ali a trabalhar num clube de golfe, dando aulas, e aí ele conhece uma aluna que ele vai dar aula, que é meio patricinha, e conhece a irmã dela, a Chloe, que é uma menina que não liga muito pra aparência, ela tem uma autoestima muito baixa. E aí ele vai fazendo uma amizade ali com ela até eles começarem a se apaixonar. É muito divertido, é gostosinho, é divertido, mas tem algumas questões aqui sobre corpo, sobre autoestima, que eu acho que poderia ter sido abordado de uma forma diferente, sabe? Então, por isso, eu dou 3 estrelas. O 11º livro, lido em 2021, é o The Dark, que é o 4º livro da série spin-off, série Amores Improváveis, da autora Ellie Kennedy. E esse também é um livro que eu quero falar, como eu já fiz, né, um vídeo só sobre a série Amores Improváveis, eu também quero fazer um vídeo só sobre a série spin-off de Amores Improváveis, que é a Briar U. Então, nesse vídeo eu quero explicar direitinho, mas já adianto que eu não curti esse livro. Eu acho que foi, assim, um dos personagens que eu menos me cativei. Foi um livro muito enrolado, acho que eu demorei umas 3 semanas pra ler ele. É uma história um pouco complicada, eu acho que não foi abordada de uma maneira muito legal. É a história da Taylor e do Connor. O Connor é muito popular, super gato, e a Taylor é excluída, não tem um corpo padrão. Mas é isso, eu vou dar mais detalhes no próximo vídeo. Tô prometendo um monte de vídeo. Mas eu não curti esse livro e eu dei 2 estrelas. O próximo livro, o 12º, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. E não tem como não ser 5 estrelas. O Clube do Livro dos Homens, assim, se tornou o meu novo favorito, assim, de romance. Aqueles que eu adoro ficar lendo várias vezes depois de terminar. Porque é muito gostoso, muito divertido. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a história, vai lá ver a resenha que eu fiz dele. Mas basicamente vai contar a história do Gavin e da Thea. E eles são casados e a gente tá vendo que eles estão enfrentando um problema, estão quase se divorciando ali. E o Gavin vai encontrar uma solução, uma ajuda num grupo de leitura dos amigos dele, que são todos jogadores de futebol americano. É muito divertido e também faz parte de uma série. O 2º livro tá em pré-venda, vai ser lançado agora, dia 11 de janeiro, se eu não me engano, e eu tô doida pra comprar, pra trazer a resenha aqui pra vocês também. E foi 5 estrelas, claro. O próximo livro, 13º, também tem resenha aqui no canal e é Daisy Jones e The Six, da Taylor Jenkins. Esse livro aqui foi uma surpresa, porque ele tava fazendo muito sucesso, todo mundo tava falando dele e eu tava com um pouco de receio de ler. Não tinha lido nada ainda da Taylor, mas eu amei. Vou deixar aqui nos cards também a resenha, mas basicamente Daisy Jones e The Six vai contar a história de uma banda, da sua ascensão até o momento que ela terminou. E é uma banda ali dos anos 70, anos 80, que fez sucesso entre 70 e 80. Só que é uma banda fictícia. Mas o livro, ele é inteiro narrado em formato de entrevista. Então a sensação que você tem quando você tá lendo é que você tá assistindo aqueles documentários, sabe? Sobre banda. É bem divertido e eu não vejo a hora de ler outras coisas da autora. E também vai ter adaptação para uma minissérie desse livro aqui, pela Prime Video, e eu não vejo a hora de sair. E com certeza, 5 estrelas, né? O próximo livro foi uma pequena decepção pra mim, porque é A Sereia, da Kiera Cass, e eu amo os livros da Kiera, sou apaixonada na série A Seleção, mas com esse livro eu não tive a mesma paixão. Então a gente vai acompanhar a história da sereia Kellen, não sei como pronunciar o nome dela. E ela é uma sereia que foi ali morta por outras sereias, né? Por causa ali aconteceu um acidente no mar. E é assim que as sereias viram sereias, né? Nesse livro. São mulheres que morreram de forma trágica no mar, ali na área, na praia. E elas se tornam sereias, né? Ela tem a opção de se tornar sereia ou de morrer pra sempre. Só que elas têm que meio que trabalhar para o mar, né? Como se fosse uma entidade. E o que elas fazem é, de acordo com um certo período ali,
elas têm que trazer pessoas para o mar se alimentar, ou seja, elas têm que matar outras pessoas. Só que elas têm uma vida de um humano normal. Então elas moram numa casa, em uma dessas ela acaba se apaixonando e a gente vai ver o desenrolar do amor, da história dela. Só que eu achei fraco, não me prendeu, foi difícil de terminar a leitura e é um livro relativamente pequeno, mas fiquei enrolando, quase abandonei. Por isso, 2 estrelas. O próximo livro é Coragem pra Sentir, da Tamires Pazin. Também tem resenha aqui no canal. Esse livro eu sou um pouco suspeita pra falar, mas eu fui bem sincera e eu não dei 5 estrelas, já tô dando spoiler. Eu não dei 5 estrelas só porque eu sou amiga da autora, nem nada, mas porque realmente eu gostei muito. Muitos textos aqui, né, porque é um livro de crônicas, muitos textos eu me identifiquei e compactuei ali do pensamento, por isso eu dei 5 estrelas. E eu recomendo muito pra quem gosta de crônicas e também pra quem nunca leu, eu acho que é uma boa pedida. É bem pequenininho e bem gostoso de ler. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conseguir comprar esse livro. O 16º e o 17º é uma duologia também, a J.A. Redmers, não sei falar o nome dessa autora, e é Entre o Agora e o Nunca e o Entre Agora e o Sempre. E com essa duologia aqui eu tenho uma história de amor e ódio, porque eu li esse primeiro livro há muitos anos atrás e eu amei. E agora, esse ano, eu tive a oportunidade de reler ele para poder ler a continuação. Porque eu tinha um pouco de receio de ler, né, de comprar a continuação, porque eu achava que o primeiro livro tinha terminado muito fechadinho e não precisava de uma continuação. Então eu demorei muitos anos pra comprar a continuação. E aí esse ano eu falei, não, eu vou comprar porque me dá um negócio se eu não termino de ler uma história completa, né? O primeiro livro eu gosto bastante e eu dou 4 estrelas. Agora o segundo eu achei que foi totalmente desnecessário, não precisava ter feito um segundo livro e eu achei que foi só pra encher linguiça. Mas como eu gosto muito dos personagens, eu dou 2 estrelas. Esse livro vai contar a história da Cameron e do Andrew. Eles se conhecem numa viagem de ônibus e é bem assim divertido porque a gente vê bastante referência musical. Então, dá pra ler esse livro ali com o Spotify do lado. Então, eles se conhecem numa viagem de ônibus, quando a Cameron aconteceu ali várias coisas na vida dela que ela quer fugir, e ela pega a mochila dela e viaja sem rumo. E aí, acontece várias coisas, eles vão fazendo uma amizade ali e vão acabar gostando um do outro. Só que é um livro que tem ali algumas cenas, né, de conteúdo adulto e por isso é mais de 18 anos, assim, a idade recomendada. O próximo livro é um suspense, o único da lista, e é A Irmã. A Irmã vai contar a história da Grace, que perdeu a melhor amiga dela, Charlie, e depois disso ela não conseguiu mais seguir com a vida dela. Ela ficou com muito trauma, ela desenvolveu várias coisas ali, síndrome do pânico, enfim. E ela resolve desenterrar uma caixa de memórias que ela tinha guardado ali com a amiga dela. Quando ela faz isso, ela descobre uma carta que Charlie deixou para ela. Nessa carta, a Charlie revelava o desejo dela de encontrar o pai que ela nunca conheceu. E aí a Grace, movida ali, né, pelo sentimento de ter perdido a amiga, de não conseguir mais seguir com a vida dela da forma como era antes, ela resolve ir atrás desse pai perdido para tentar de alguma forma se sentir mais próxima da amiga. E aí coisas estranhas vão acontecendo. Eu não posso falar muita coisa, senão eu vou acabar dando um spoiler. Mas é um livro muito bom, muito envolvente e é daqueles que faz a gente ficar com raiva do personagem em vários momentos. Eu dou 5 estrelas. O próximo livro é Jogador Número 1. E esse livro também tem uma adaptação, inclusive essa capa é da adaptação cinematográfica. E esse livro foi muito gostoso de ler, só que depois que eu terminei de ler ele, eu descobri que tem um segundo livro. Tenho que ler, tenho que ir atrás, porque eu gostei muito. Então vai contar a história, futurística, né, do Wade Watts. Ele é um menino que vive ali, né, no planeta Terra no futuro. O ano é 2045. Nessa época, o mundo, ele tá totalmente acabado, destruído, sem recursos. E a sociedade vive numa realidade virtual. Então, é como se fosse um videogame. Eles entram, eles fazem os avatares deles, e lá eles estudam, trabalham e se divertem dentro dessa realidade virtual. E aí, o dono, né, da empresa que criou essa
realidade virtual, ele falece e ele deixa um desafio para os jogadores, né? Quem achar ali 3 chaves, completar o desafio, vai levar a fortuna, a herança dele e vai se tornar o herdeiro da empresa, avaliada ali em milhões. É muito divertido porque é um livro cheio de referências da cultura pop, tanto de música, quanto de literatura, quanto cinematográfica. Então é muito gostoso de ler e a adaptação também foi bem fiel ao livro e também cheia de referências, e por isso eu dei 5 estrelas. O penúltimo livro, portanto, 20º livro, é o 5º livro da série Os Bridgertons, que eu falei que, como eu tava falando na ordem, ficou faltando, e é o Para Sir Philip com Amor. Também não vou me estender muito na história, mas esse vai contar a história da irmã Heloise. É divertido, é legalzinho, mas eu também não curti muito, por isso eu dei 3 estrelas. E o próximo e último livro lido em 2021 é Amor e Ódio Irresistíveis, da Christina Lauren. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Christina Lauren, ela é bem famosa ali, né, nas histórias de romance. E eu confesso que esse título e essa capa me deixou um pouco assim. Achei a sinopse um pouco interessante e me surpreendi lendo. Ele vai contar a história da Eve e do Carter. Os dois são agentes. Eles trabalham em 2 empresas diferentes que são rivais, são grandes concorrentes ali, de agenciamento ali em Hollywood. Então, eles agenciam atores e atrizes. E aí, o que acontece é que eles se conhecem ali antes, né? Se conhecem porque eles têm amigos em comum. Saem juntos, tem uma paquera, tem um lance, começam a gostar um do outro. E nos próximos dias, eles descobrem que as 2 empresas dos dois, né, se fundiram, se tornaram uma só. E aí eles vão passar a competir pelo mesmo cargo. Então é divertido, tem bastante. A gente tem bastante essa visão de negócio mesmo, de empresa, mas também tem um romance bem gostosinho de ler. Por isso eu dou 4 estrelas. Só não dou 5 porque eu acho que, não sei, faltou ali alguma coisa. Bom, é isso, gente. Não dá pra ficar falando muito sobre cada livro, né? Porque são 21, senão o vídeo se torna muito grande. Mas se vocês se interessaram por alguma história, algum livro e quiser saber um pouquinho mais sobre ele, é só comentar aqui embaixo que eu gravo pra vocês, tá bom? Eu quero desejar um feliz ano novo, que 2022 traga histórias muito boas, livros novos pra todo mundo. Mas lembre-se sempre que nenhum livro é mais importante ou melhor que a nossa própria vida, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!